Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje nós daremos continuidade à disciplina de Fundamentos de Cálculo no Processo com a aula 23. E nesta aula nós veremos os balanços de energia em sistemas fechados e que operam em estado não estacionário e também, por enquanto, sem reação química. Certo, na aula anterior nós começamos de fato a ver o balanço de energia. Tá certo? E a partir da equação geral do balanço de energia, nós vimos a possibilidade de realizar certas simplificações e certas modificações na equação geral, de maneira a ter uma forma específica do balanço de energia, de acordo com cada sistema que estamos avaliando, tá certo? Caso o sistema esteja aberto ou esteja fechado em relação a entradas e saídas de massa, ou que ele opere em estado não estacionário ou estado estacionário, tá certo? E a partir daí, então, nós chegamos em algumas expressões que eu vou relembrar e mostrar logo adiante. E também vimos uma estratégia para a resolução de problemas de balanço de energia. Assim como a gente tinha lá no balanço de massa, então, aqui a gente tem algumas etapas que ajudam e facilitam a resolução de um problema de balanço de energia, tá certo? Identificar se o sistema é fechado ou se está em estado estacionário, escrever as variáveis, escrever as equações, determinar os graus de liberdade, tá certo? Então, alguns passos que a gente vai estar praticando, mesmo que implicitamente, em cada problema de balanço de energia que estaremos resolvendo daqui adiante. E a partir da aula de hoje, então, e nas aulas seguintes, nós veremos aplicações do balanço de energia em diversos casos e sistemas com condições específicas, tá certo? E na aula de hoje, nós começaremos com as aplicações do balanço de energia em sistemas fechados, em estado não estacionário e sem reação química. Tá certo? Então, nós veremos, a partir de cada caso, quais são as simplificações, como nós buscamos as propriedades, como nós aplicamos aquela estratégia para resolução de problemas. Tudo isso há exemplos que nós podemos, então, resolver e determinar as quantidades de energia trocadas do sistema com a vizinhança, a variação da energia que o sistema sofre. Também começando com alguns casos mais simples e mais adiante, progredindo para alguns casos mais complexos e também relacionados mesmos a processos químicos em escala industrial. Bem, só relembrando então que, como nós vimos na aula anterior, a partir da equação do balanço de energia, caso o sistema seja aberto, fechado e opere em estado estacionário ou transiente, o equivalente ao não estacionário, nós conseguimos algumas simplificações, alguns rearranjos do balanço para trabalhar com a equação em diferentes formas. Isso já facilita bastante, tá certo? Então, no começo nós podemos ir simplificando para chegar na expressão, na equação, na forma que precisamos para resolver o problema, porém, com o passar do tempo isso vai se tornando um pouco mais automático. À medida que você consegue entender e compreender qual é a condição que o sistema está operando, você já recorre àquela expressão, àquela equação, para que você possa, então, resolver o balanço de energia. Então vamos lá ao primeiro problema, o primeiro exemplo, um exemplo do capítulo 9 da nossa referência do livro-texto Himmelblau, onde então trabalharemos um problema de sistema fechado em estado não estacionário, tá bem? Então vamos entender o problema, compreender por que ele é um sistema fechado, por que a consideração de estado não estacionário, tá bem? E daí então conseguir determinar as quantidades energéticas que estão sendo trocadas do sistema desse problema com as vizinhanças, tá bem? Então vamos lá. Os alcaloides são compostos químicos contendo nitrogênio que podem ser produzidos pelas células de vegetais. Em um experimento, um vaso fechado de 1,673 metros cúbicos de volume foi alimentado com uma solução aquosa diluída contendo dois alcaloides, asmalicina e reserpina. A temperatura da solução estava em 10 graus Celsius. Para se obter um resíduo de alcaloides essencialmente seco, toda a água do vaso, ou seja, 1 kg de água que contém, deve ser vaporizada. Admita que as propriedades da água possam ser usadas em substituição às propriedades da verdadeira solução.
Certo. E o que esse último ponto quer dizer? Quer dizer que a gente vai considerar a água evaporando como água pura e que ela não sofre um efeito, né, seja crioscópico, algum efeito de mistura por conta dos alcaloides que estão ali diluídos dentro dessa água, que ela continua tendo as propriedades como se fosse água pura. Também quando é uma solução aquosa diluída, essa consideração ela é válida, tá? Ela pode ser feita e nós podemos utilizar as propriedades da água como água pura. Também, e, portanto, podemos obter uma tabela de vapor, por exemplo. Quanto calor deve ser transferido para o vaso de 1 kg de água líquida saturada, inicialmente a 10 graus Celsius, tiver sido totalmente vaporizada, sendo levado às condições finais de 100 graus Celsius e 1 atm. Tá certo? Então, aqui nós temos as condições iniciais do problema e as condições finais do sistema. Tá certo? Bom, inicialmente o sistema está a 10 graus Celsius na condição de água líquida saturada, ou seja, na iminência da vaporização ocorrer. E então nós vamos determinar a quantidade de energia necessária para vaporizar toda a água e deixar os alcaloides em uma massa seca, tá certo? Considerando que o sistema vai sofrer uma variação de pressão, porque inicialmente se ele está a 10 graus e está saturado, ele está a uma pressão diferente dessa pressão final, mas ele vai chegar à temperatura de 100 graus Celsius em 1 atm, tá certo? E na condição de vapor saturado, da água está totalmente vaporizada, né? O que significa a quantidade mínima de calor que a gente precisa fornecer. A figura abaixo ilustra o sistema. Ignore qualquer ar presente no vaso, ou considere que existe um vácuo inicial, certo? Então a gente tem a solução inicial com 1 kg de água, temperatura inicial de 10 graus Celsius, e esse é o volume, né, capaz do recipiente armazenar os alcaloides com a água. E vocês vão ver no final que esse volume é exatamente o volume necessário para caber a água que vai vaporizar, tá certo? Ou seja, o volume específico da água na condição de vapor. Bem, mas nós vamos fazer essa conferência mais para frente. Certo. Para resolver esse problema, então, vamos lá. Os primeiros passos, né, da nossa estratégia para fazer a simplificação e saber que tipo de equação do balanço de energia utilizar, consiste em determinar as condições iniciais do problema, tá certo? Então, pelo que foi informado e pelo que a gente consegue visualizar na figura, na ilustração, o sistema é um sistema fechado, tá certo? Ou seja, ele não permite entrada e ou saída de massa, tá certo? Ele permite a entrada e saída de energia, tá certo? Por exemplo, se a gente tivesse uma chama, algo ao redor aqui desse recipiente fornecendo calor, então permitindo que o sistema eleve a sua temperatura e ocorra a transferência de energia, por exemplo, isso é possível de ocorrer. Tá? O problema não disse que o recipiente é adiabático. Nós só não podemos ter transferência de energia entre o recipiente e a vizinhança, né, entre o sistema e a vizinhança, quando o sistema é adiabático. Mas se no nosso caso que a gente vai fornecer calor ao sistema, para que ele possa então vaporizar a água, isso significa que o nosso sistema não é adiabático e que ele apenas é um sistema fechado. Sobre o estado do sistema, tá certo? Bom, nesse caso, né, um pouquinho diferente lá do balanço de massa, nós precisamos avaliar se o sistema ele contém, né, entradas e saídas constantes de energia ao longo de todo o tempo. Pelo que a gente sabe do sistema, inicialmente ele está na fase líquida e no estado final ele vai estar no estado vapor. Então, a gente já vê que há uma variação de estado e essa variação de estado ela vai ocorrer dentro do sistema, tá certo? Então, no nosso caso aqui, no nosso problema, nós não vamos se importar com o tempo, tá certo? A gente vai se importar com o estado final e o estado inicial e o estado final, considerando que passou o intervalo de tempo necessário para que ocorra essa variação de energia do sistema. No entanto, nós sabemos que nessa transição de estado, a quantidade de vapor dentro do recipiente vai variando com o tempo, tá certo? Ou seja, no começo nós vamos vaporizando, né, pouquinha água, vamos fornecendo mais energia, mais calor, e com isso atinge-se o instante em que o recipiente, né, a água está toda vaporizada. Portanto, por conta dessa variação do sistema ocorrer ao longo do tempo, o nosso sistema é um estado não estacionário para o sistema, tá certo?
Porém, nós estamos preocupados só com o estado inicial e final, então nós não vamos levar em consideração uma variação de energia ao longo do tempo. O nosso tempo é definido aqui como o tempo necessário para vaporizar toda a água, tá bem? Então, portanto, estado não estacionário. Se ao longo de todo esse período de tempo a quantidade de vapor ou de água fosse constante dentro do sistema, aí sim nós poderíamos adotar um estado estacionário. Mas como há essa variação de fase e essa variação de condições para o sistema, ele está em estado não estacionário. Sendo assim, a nossa equação do balanço de energia se torna a variação das energias interna, cinética e potencial do sistema igual a calor mais trabalho trocado entre o sistema e a vizinhança. Algumas considerações para o nosso problema. Primeiro, a energia cinética é igual a zero, porque o nosso sistema é estático, tá certo? Nós não temos informações sobre a velocidade, também o nosso sistema ele está variando ali dentro de um volume bem pequeno e que a gente consegue então perceber que não há uma variação de velocidade brusca para esse pequeno espaço do sistema e, portanto, desprezível a variação de energia cinética. Energia potencial também vamos considerar sem variação de energia potencial, porque não há uma variação de altura significativa e também por conta de que por inicialmente estar na fase líquida e a fase vapor se deslocar acima, ter uma variação do centro de massa do sistema, essa variação de energia de potencial também é desprezível. Se nós nunca tivermos informações sobre altura ou velocidade e o sistema for um sistema pequeno, sem uma variação muito grande, dessas condições, nós podemos desprezar essas quantidades energéticas, tá bem? Portanto, energia potencial igual a zero. E trabalho, não há agitação ou dilatação do sistema. Nós vamos considerar o sistema como um sistema de fronteira fixa, tá certo? Ele não pode se dilatar ou comprimir em função dessa variação de estado, dessa transição de fase, e também não há uma agitação, um trabalho de eixo, nada sendo trocado dessa informação que o problema informou. Então, trabalho igual a zero. E dessa forma, nós podemos ainda simplificar essa nossa expressão do balanço de energia para variação de energia interna do sistema igual ao calor. E esse calor é o calor que a gente quer determinar que vai estar sempre provocando essa variação de energia interna por conta da vaporização da água. Tá certo? Ou seja, é o calor fornecido através da fronteira do sistema pela vizinhança, tá bem? Que vai fazer com que a água saia da fase líquida e chegue na fase vapor e varie a sua energia interna, tá bem? Então essa é a nossa equação mais simplificada ainda do balanço de energia para esse sistema que estamos avaliando. Certo? Agora que temos a expressão, precisamos determinar as propriedades necessárias para a resolução do problema. A quantidade de calor é a nossa variável que nós queremos saber do balanço de energia. Então, nós precisamos de propriedades para determinar a variação de energia interna da água. E onde nós obtemos essas propriedades para a água? Na tabela de vapor. Também. Então, a partir da tabela de vapor, nós vamos lá recorrer, eu vou mostrar daqui a pouquinho na tabela, e buscar os valores da energia interna da água para que nós possamos, então, substituir e resolver essa equação do balanço. Tá bem? Então, nós vamos determinar as propriedades no estado inicial e no estado final. Tá bem? Bom, em relação à temperatura e pressão nesses estados, nós sabemos porque foi o que o problema informou. Tá certo? Para que a gente possa determinar a energia interna nessas condições. No estado inicial, é água saturada a 10 graus Celsius. E no estado final, ela vai estar totalmente vaporizada na condição de saturação a 100 graus Celsius e 1 atm, sendo que 1 atm é a pressão de saturação a 100 graus Celsius. No estado inicial, nós não conhecemos a pressão, mas como a temperatura foi informada como sendo a condição de água saturada, a pressão vai ser a pressão de saturação nessa temperatura, tá bem? E eu coloquei aqui só para a gente saber e ter ciência de que a pressão é a pressão de saturação. E como que eu determino isso? Posso olhar na tabela de vapor ou poderia usar a equação de Antoine para determinar essa pressão, por exemplo. Porém, como nós vamos resolver o problema em função da variação de energia interna, que nós conseguimos isso para a água na tabela de vapor, essa pressão não vai ser necessária. Também, se nós fôssemos determinar em termos de variação de entalpia,
tá certo? Que é a energia interna mais o produto pressão vezes volume, nós precisaríamos da pressão, tá certo? Mas como não é em termos de entalpia, vamos resolver em termos de energia interna, essa pressão não vai fazer diferença aqui pra gente. Então vamos lá na tabela de vapor para determinar a energia interna específica da água saturada a 10 graus Celsius e a energia interna específica do vapor saturado a 100 graus Celsius em 1 atm. Tá bem? Então vamos lá para verificar esses valores. Bem, aqui temos a tabela de vapor. Então vamos lá, estado inicial, temperatura de 10 graus Celsius, água saturada, tá certo? Então é a condição do líquido saturado nessa temperatura. A pressão, sendo a saturação, equivale aqui, ó, a 1,2276 kPa. O que nós queremos? A energia interna da água e, no caso da tabela de vapor, será a energia interna específica na condição de saturação. Então, na fase líquida, porque ele foi dito como água antes de estar evaporada, mas na saturação, a 10 graus Celsius, energia interna específica, 41,99 kJ por quilograma. Bem? E na condição final, 100 graus Celsius, 1 atm, energia interna específica do vapor saturado, porque daí ele já passou da fase líquida para a fase vapor e se encontra na saturação, 2.506,5 kJ por quilograma. Então, dessa maneira a gente observa, que analisa e obtém essas condições. Eu poderia só determinar a pressão, aqui pela equação de Antoine, e também verificar aqui a energia interna, se eu não conhecesse a temperatura, mas soubesse que era a condição de saturação e conseguisse, né, ter informações sobre a pressão também. Mas aqui a gente consegue de maneira direta só fazer essa leitura e levá-la então para a nossa equação do balanço de energia para poder determinar a quantidade de calor trocada fornecida pela vizinhança. Então, aqui estão os valores da energia interna específica e da energia interna específica do vapor nos dois estados que nós vimos ali na tabela de vapor. Porém, como a energia interna específica é a quantidade de energia por quantidade de massa no sistema, tá certo? Então, além disso, na nossa equação, a gente precisa lembrar de multiplicar pela massa, tá bem? Mas o nosso problema informou a base de cálculo como sendo 1 kg de água dentro do recipiente. Logo, né, se a gente multiplicar pela massa, a gente vai estar multiplicando por 1, que é o próprio valor da energia interna específica. Mas, então, substituindo aqui na nossa expressão do balanço de energia, a massa de água vezes a variação da energia interna específica entre o estado final e o estado inicial, nos leva, então, a uma quantidade de calor trocado de 2.464,51 kJ. Tá bem? Então, é essa quantidade de calor que deve ser fornecida para esse sistema para vaporizar totalmente a água e obtermos então, né, os nossos alcaloides na forma seca, tendo a água na fase vapor dentro do recipiente. E lembrando sobre o volume, tá certo? Vamos lá verificar o volume na tabela de vapor para comparar aqui com o volume do recipiente, só para a gente ver se realmente, né, essa informação faz sentido. A 100 graus Celsius, que é o estado final, o volume específico do vapor vale 1,6729 metros cúbicos por quilograma, ou seja, lá 1,673 metros cúbicos, que é o que o sistema comporta. Ele comporta, então, o vapor a 100 graus Celsius na condição de saturação. Tá bem? Então, isso ajuda a gente a ter a certeza de que a gente pegou os valores corretos e conseguiu resolver o problema aqui. Vamos agora aqui então para um segundo exemplo, também do Himmelblau, de um sistema fechado em estado não estacionário. 10 libras de CO2, a temperatura ambiente, 80 graus Fahrenheit aproximadamente, estão armazenados em um extintor de incêndio com um volume de 4 pés cúbicos. Quanto calor deverá ser removido do extintor para que 40% do CO2 se liquefaça? Tá certo? Então, né, isso dá a entender que inicialmente o CO2 está totalmente na fase vapor, né, de acordo com a condição de temperatura e com a condição de volume e em relação à massa que nós temos de CO2 dentro desse extintor, tá certo? Então, né, a fronteira, né, a borda do extintor é a fronteira do nosso sistema que nós estaremos tratando e queremos saber quanto de calor, né, nós teríamos que remover desse extintor para que o CO2
liquefazesse, né, aproximadamente 40% da quantidade contida ali dentro, tá certo? Em massa. Bem, para isso, então, nós iremos precisar, né, de ferramentas ou formas de determinar as propriedades do CO2, tá certo? E nesse caso aqui nós trabalharemos com o apêndice J do Himmelblau, que traz o gráfico de pressão e entalpia para o dióxido de carbono, tá bem? Então, para o CO2, né, funciona como se fosse uma carta psicométrica, como um diagrama de Mollier, com condições de pressão, volume específico, temperatura, condições de saturação, entalpia, só que para o CO2 especificamente, tá certo? Então até trouxe ele aqui em escala maior para que nós possamos observar. E depois também vou mostrar, né, coloquei lá no Moodle à disposição de vocês e vou mostrar também as condições que nós vamos determinar para resolver esse problema. Então vejam que nós temos aqui a linha de saturação, que define então a interface entre a região de líquido e de vapor, tá certo? Aqui, né, a região do líquido, onde nós temos aqui condições de pressão e de entalpia para a fase líquida. Ao passar pela região de saturação, nós temos uma mistura de líquido e vapor, ou seja, as condições à medida que o CO2 vai vaporizando ou vai liquefazendo dentro dessa região, nessas pressões, tá certo? Aqui vejam no eixo Y, né, ao lado esquerdo, nós temos o valor das pressões em psia, tá certo? E temos aqui unidades inglesas nessa carta, percebam isso, né? Por isso que o nosso problema também tem lá a temperatura em Fahrenheit. Aqui ao lado direito da saturação da linha de líquido saturado, nós temos então daí a fase vapor, tá bem? Nessas temperaturas mais altas, vejam que essas linhas que sobem vão se curvando aqui em cima, então trazem os valores das temperaturas em graus Fahrenheit, né? Todas as propriedades estão nessas unidades que estão identificadas aqui nessa legenda em cima na figura. Temos linhas de volume específico, tá certo? Ou seja, né, da quantidade, né, de volume por massa de CO2 nessas condições em pés cúbicos por libra, tá certo? Por libra massa. E vejam então que elas têm uma inclinação, né, e vão caindo aqui sobre a fase vapor e sobre a fase de saturação. E abaixo aqui, ó, a linha de sólido saturado, que equivale, né, à interface de líquido-vapor, porém para a região sólido-líquido ou para a região sólido-vapor, tá certo? Então, em temperaturas muito baixas e pressões muito baixas, poderíamos ter aí também condições sólidas para o CO2 serem trabalhados, né? Não é muito comum e não é o caso do nosso problema aqui, porém o diagrama também traz essas informações para a gente, tá legal? Bom, e daí na hora de obter então as informações e fazer a leitura, né, no problema eu vou mostrar daqui a pouquinho como que a gente vai obter essas propriedades para determinar o estado inicial e o estado final do CO2 dentro do extintor. Certo, vamos agora então resolver o problema. Primeiro, determinar as condições iniciais em relação ao sistema ser aberto ou fechado. É um sistema fechado, não estamos considerando passagem de massa, né, para fora do extintor ou para dentro do extintor. Estado não estacionário para o sistema, pelo mesmo motivo que nós vimos no exemplo anterior, porque nós temos então uma variação de estado que ao longo do tempo vai permitir que no estado inicial todo o CO2 está a vapor e após um período necessário 60%, né, desse vapor ele vai então condensar, né? Nós queremos, não, 40% vai condensar, nós vamos sobrar, né, com 60% do CO2 na fase vapor e 40% na fase líquida. E, portanto, exige um tempo e uma passagem para que isso ocorra. Então, para o nosso sistema, né, como nós não temos a todo instante o líquido constante ou vapor constante dentro do sistema, não é estado estacionário. Para o sistema é estado não estacionário. E o nosso balanço de energia se resume ao balanço de energia que nós estamos tratando aqui nessa aula, de um sistema fechado em estado não estacionário. Ou seja, a variação das energias interna, cinética e potencial do sistema é igual a calor mais trabalho. Bem? E agora as considerações, tá certo? O nosso sistema é estático, não há variação de velocidade, nem temos, né, informações de velocidade, mas mesmo assim é um sistema pequeno, não há como variar muito
a velocidade dentro desse sistema, então variação de energia cinética é igual a zero. Energia potencial também, não há variação de altura significativa, né? O extintor não se move, não temos informações disso, e também o centro de massa se desloca junto com o processo, né, de condensação, então variação de energia potencial igual a zero, e também não há trabalho, né, não há nenhum tipo de agitação ou dilatação do sistema. A fronteira ela é rígida e fixa, né, como um extintor na prática, se você pegar para ver. Dessa maneira, então, trabalho igual a zero, e o nosso sistema vai se resumir, então, a variação de energia interna igual ao calor. Porém, no nosso diagrama de entalpia, pressão, entalpia temperatura do CO2, ou nas nossas ferramentas mais comuns, nós não temos informações de energia interna do CO2, tá certo? Portanto, convém escrever a energia interna em termos de entalpia para o balanço, tá certo? Então, entalpia igual a energia interna mais produto de pressão vezes volume. Então, se eu rearranjar essa minha expressão, eu tenho que a energia interna é entalpia menos pressão vezes volume. E, portanto, a variação de energia interna é a variação de entalpia menos a variação de PV, de produto da pressão com o volume, tá certo? Então, por isso, para esse exemplo, nós vamos tratar, então, a variação de energia interna em termos de entalpia e de pressão e volume, que essas são as informações que a gente consegue obter a partir do diagrama entalpia-pressão, entalpia-temperatura do CO2 que nós vimos ali anteriormente. Se nós tivéssemos equações apropriadas ou lá na tabela de saturação as condições exatas do CO2, né, seja na saturação ou fora da saturação, com energia interna como nós tínhamos para a água, nós poderíamos então resolver também pela variação de energia interna. Mas como nós não temos ou não vamos ver isso aqui ainda, vocês verão como determinar isso, por exemplo, lá em termodinâmica, mas por enquanto não. Nós trabalharemos então com variação de entalpia e variação de pressão vezes volume. Agora, vamos então determinar a variação de entalpia e, né, também determinar a propriedade do volume específico do CO2 a partir do diagrama entalpia-pressão do CO2 que nós vimos anteriormente. Então, a partir disso, vamos especificar e determinar as propriedades do estado inicial e as propriedades do estado final, assim como nós fizemos anteriormente, para que a gente possa daí então obter o volume específico, pressão e entalpia específica, né, que são as variáveis envolvidas ali no balanço de energia para determinação da quantidade de calor removido, tá certo? Porque o calor é igual a ΔH menos ΔPV. Em relação ao volume específico, o volume específico do sistema ele é constante, porque não sai e não entra massa, então continua tendo inicialmente e no estado final 10 libras de CO2. E o volume específico também é constante, o volume do sistema também é constante, porque a parede é rígida, né? O volume não se move, então eu continuo tendo 4 pés cúbicos, seja no início, seja no final. E, portanto, o volume específico também é constante. Então, o volume específico do sistema equivale à quantidade de volume dividida pela massa. E dessa forma, temos 0,4 pés cúbicos por libra de CO2, tá certo? Vou ajeitar já aqui, como volume específico do nosso sistema, tá bem? A temperatura nós conhecemos no estado inicial, 80 graus Fahrenheit, não conhecemos no estado final, tá certo? E não é necessário aqui para o nosso problema. Porém, nós poderíamos obter através da equação de Antoine. Já que o CO2 vai liquefazer e não vai liquefazer totalmente, ele vai se encontrar uma condição de saturação na mesma pressão final que ele vai se encontrar, tá bem? Pressão inicial 300 psia, mas isso nós vamos determinar lá do diagrama também, tá? Daqui a pouco. Pressão final 140 psia. Entalpia específica inicial 160 BTU por libra e entalpia específica final 80 BTU por libra, que também vamos determinar essas informações lá do diagrama do CO2.
bem? E a base de cálculo, o problema informou como sendo 10 libras de CO2. Então, a gente tem que lembrar de multiplicar as propriedades específicas por essa massa ao final do problema, no balanço de energia. Bem, então vamos lá. Conhecemos o volume específico e conhecemos, né, a temperatura e conhecemos aqui a condição final também em relação ao volume específico, que é a quantidade liquefeita de CO2, tá certo? Condensada. Já é suficiente para a gente ir lá e fazer a leitura da pressão e entalpia específica, que é o que a gente precisa. Então vamos lá para a carta, para o diagrama do CO2. Então aqui no diagrama do CO2, vejam, estado inicial. Estado inicial, nós conhecemos a volume específico, 0,4 pés cúbicos por libra, tá certo? Então 0,4, essa linha aqui. E temperatura de 80 graus Fahrenheit. Então, a temperatura são essas linhas que vão subindo a partir, né, do eixo X e vão se tornando curvadas aqui em cima, certo? Cuidado para não confundir, não são as mesmas linhas da entalpia. São essas linhas mais finas aqui à direita da região de saturação, tá bem? Ou seja, aqui 80 graus Fahrenheit. Essa é a condição inicial do meu problema. Defino a partir de temperatura e volume como propriedades do estado inicial. Então, esse é o ponto que se encontra o meu sistema no estado inicial. E faço a leitura da entalpia, lá no eixo X, tá certo? Em BTU por libra, 160 então. E faço a leitura da pressão, lá no eixo Y, né? Que nas linhas horizontais. Aproximadamente aqui eu vou pegar o valor de 300 psia, certo? Poderia com a régua fazer uma interpolação aqui, tentar achar um valor mais preciso, tá bem? Mas eu vou fazer a aproximação aqui para 300 psia. Estado final. Como determinamos o estado final? Bem, se o volume específico é constante, nós sabemos que o estado final tem que estar sob a linha de volume específico do estado inicial, ou seja, sobre a linha do volume específico de 0,4 pés cúbicos por libra, certo? Porém, a temperatura vai variar, uma vez que a gente está removendo calor e que nós estamos indo então para o estado de saturação. E dessa forma, né, vejam aqui a informação que a gente tem dentro da região de saturação, é a fração de vapor ou o título da saturação, né, que nós costumamos chamar também às vezes isso como título ou fração de vapor, ou também algumas outras literaturas trazem algumas nomenclaturas também. E a gente vai se acostumar com isso e vai ver com isso em problemas de balanço de energia mais adiante também, certo? Então, um título de 0,6 significa uma fração de condensado de 0,4, que é a nossa quantidade desejada para o estado final, que o CO2 tem ali que é feito, né, 40%, ou seja, do volume total ali, da massa total ali dentro, 40% está na fase líquida e 60% na fase vapor, tá bem? Então, o título e a fração é sempre em relação à fase vapor, tá certo? Por isso a gente tem que fazer 1 menos o título do vapor para encontrar o título da fase líquida, que equivale a 0,4. Então, essa é a condição em relação a título e em relação ao volume específico. Então, esse é o ponto do estado final. E aqui nós fazemos então a leitura da entalpia no eixo X, 80 BTU por libra, e da pressão aqui no eixo Y nas linhas horizontais, 140 psia. Tá bem? Então vejam que com esse entendimento do problema e essa interpretação determinamos entalpia e pressão no estado inicial e estado final e o volume específico, que é constante, mas que a gente precisa também dele na equação do balanço de energia para determinar a quantidade de calor removido. Bem, então vamos voltar lá para a apresentação. Certo, aqui estão as informações das propriedades, então, que obtivemos lá do diagrama do CO2, e vamos agora substituir esses parâmetros na equação do balanço de energia. Aqui temos a expressão, então, com o calor em função da variação de entalpia e da pressão em volume, tá certo? O volume é constante, então eu posso tirar ele aqui para fora, como uma variável única para o estado inicial e para o estado final, e vou multiplicar ambas pela massa, né? Lembrando que a gente está trabalhando com as propriedades específicas, pela massa de CO2. Então vamos lá, a massa de CO2 vezes a variação de entalpia do estado final menos o estado inicial, tá certo? Ou seja, 80 menos 160,
menos a massa de CO2 vezes o volume específico, 0,4, vezes a diferença de pressão entre o estado final e o estado inicial. Nós temos uma pressão menor, uma vez que o CO2 está, então, liquefazendo. Então, 140 menos 300. Porém, é importante prestar atenção que nesse ponto aqui, as unidades que nós obtemos para a energia no primeiro termo, para a entalpia, já estão corretas, já estão em BTU. Porém, a quantidade de energia que nós temos no segundo termo, de acordo aqui com as unidades que nós adotamos para pressão e volume, estão em termos de psi vezes pé cúbico, tá certo? E, dessa maneira, nós não podemos somar esses dois termos sem eles estarem dimensionalizados na mesma unidade. E para isso nós vamos ajustar as unidades, porque no sistema inglês 1 BTU é aproximadamente 5,4 psi cúbico. Bem, então vejam aqui que nós precisamos multiplicar o segundo termo, então, na verdade pelo inverso aqui, para a gente conseguir fazer o ajuste, cancelar e obter o segundo termo em quantidades de BTU também, para conseguir somar ambos e obter a quantidade de calor. Então aqui eu já coloquei o resultado da expressão do primeiro termo em BTU e o resultado da expressão do segundo termo em psi cúbico, multiplicando pelo fator de conversão, 1 sobre 5,4, para converter esse parâmetro aqui, que não está em unidade de BTU, de acordo com o sistema inglês, para BTU. Também a partir daqui, então, fazendo essa conversão e somando daí os termos, obtemos uma quantidade de calor a ser removida do sistema para que 40% do CO2 liquefaça de menos 682 BTU. Tá bem? Então, quando a gente trabalha com o sistema inglês, vocês sabem, a gente tem que tomar esses cuidados em relação às unidades, e sempre conferir se está tudo colocado de forma adequada nos cálculos, principalmente aqui no balanço de energia. Legal? Bem, pessoal, então esse seria o conteúdo para a aula de hoje. Como atividade da aula 23, eu vou deixar que vocês resolvam os dois exemplos da aula, e no caso do exemplo 1, considerem como base de cálculo da quantidade de água do sistema o valor correspondente aos 3 últimos dígitos do RA de vocês, tá certo? E no segundo exemplo, considerar também como base de cálculo da quantidade de CO2, o valor correspondente aos 3 últimos dígitos do RA de cada um de vocês, beleza? Bem, pessoal, aqui as principais referências da nossa disciplina. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.